E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que para tantas pessoas é tão difícil evangelizar aquelas que são as pessoas mais importantes, mas também às vezes as mais distantes, os seus parentes, os seus familiares. E também vamos mostrar como hábitos, como práticas, como ações cristãs, boas obras podem fazer toda a diferença, porque abre uma abertura para a pregação do Evangelho, portanto tá imperdível. E se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like. Aliás, se você não for novo, deixa o like também. E se você é novo, se inscreva no canal, porque todas as semanas eu tenho gravado vídeos, eu tenho feito aulas que são abençoadoras e abençoam as pessoas respondendo dúvidas nas áreas de espiritualidade, devocional, nas áreas de estudo bíblico, nas áreas de teologia mais propriamente ditas, e também respondendo dúvidas mais variadas que te ajudam a conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais da Bíblia e também exercer teu ministério. Eu sei que é isso que você deseja, eu sei que é isso que você quer. Eu sou o Carlos Araújo, eu sou especialista em teologia, história e filosofia, e Deus tem me abençoado para converter esse conhecimento para abençoar vidas, e é o que eu tenho feito aqui, é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, sem delongas, vamos lá, vamos tentar compreender um pouquinho esse problema. Eu vou trabalhar duas formas aqui. Primeiro, eu vou falar do problema e depois eu vou falar da solução, que são as dicas. Tudo bem? O grande problema é o seguinte, né? E aí o problema é responder uma pergunta que pode vir à minha mente, à sua mente logo quando nós vamos tentar evangelizar pessoas. Porque os familiares, eles são aqueles que mais temos contato, e talvez, para muitas pessoas, talvez você, outras pessoas que você conheça, da sua igreja, sejam aqueles que são os mais difíceis na hora da evangelização. Carlos, por que é que isso acontece? E me faz lembrar, a resposta a essa pergunta, ou esse problema que surge, me faz lembrar o que Jesus, o próprio Senhor nosso, falou lá em Marcos capítulo 6, versículo 4, depois você confere lá que diz assim, Jesus disse-lhes: só em sua própria terra, entre seus próprios parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Só na terra dele, só nos parentes dele, ou seja, só na cidade dele, é só nos parentes dele, é só na família dele que um profeta não tem honra. Revelador, né? E Jesus fala isso, ele mesmo vai passar por isso. Jesus vai ter dificuldade com seus parentes. Jesus vai ter dificuldade com o povo de Israel, porque os primeiros discípulos, a obra inicial, ela acontece ali, nós sabemos, em Jerusalém primeiro, antes de ir para toda a Judéia, como diz Atos 1:8. Então Jerusalém é evangelizada, Pedro prega, 3.000 pessoas vêm, depois mais 5.000 pessoas são batizadas, e logo coisa de 8.000 pessoas estão fazendo parte daquela igreja inicial. Começa a crescer, expandir, aí Deus começa a espalhá-los para pregar para os outros povos, para os outros lugares, até que lá para o final do século I, o próprio povo do Senhor Jesus, o povo de Israel, abandona quase que a possibilidade total de serem evangelizados. Ainda dá para evangelizar judeus, mas é mais fácil você evangelizar um ateu do que um judeu. Né? Para quem não está acostumado com os termos, o ateu é aquele que não acredita em Deus. O judeu é o povo de Israel, o povo de onde Jesus veio. Né? Os judeus, a religião de Jesus era o judaísmo, e Jesus se coloca como Messias, mas eles rejeitaram o Messias. Então, de fato, como Jesus diz, a sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa. Né? Quando você olha para a vida de Jesus, lá em Nazaré, ele vai pregar, vai fazer, e nada. O povo incrédulo, o povo descrente, o povo difícil. Deus que me livre. E quando você vai olhar também para a família de Jesus, tem Maria, José provavelmente já havia falecido, tem Maria e os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, eles duvidam. Os irmãos de Jesus só vão se converter, só vão passar a acreditar em Jesus quando Jesus Cristo ressuscita. Porque aí não tinha o que fazer, né? Meu irmão diz que é o Cristo, mas eu não estou acreditando muito nisso, não. Meu irmão tá falando, sai por aí, pregando, e deixou a gente aqui com a carpintaria, deixou a mãe aí passando necessidade, porque a mãe, como é que a mãe vai sustentar? Deixou nós aqui, somente a gente alimentando e correndo. Esse Jesus, ele tá meio agindo de forma errada. Isso não tá certo, hein, Senhor Jesus? Isso não tá certo. Imagino que os irmãos de Jesus, embora não esteja relatado nos evangelhos, mas não é difícil você imaginar os irmãos de Jesus cobrando algum tipo de postura familiar para ele, né? Isso acontece muito.
para quem vai evangelizar, as pessoas não estão muito dispostas ali. Então, o problema, você vê que Jesus já passava por isso. Como é que eu não vou passar? Então, o problema é responder essa pergunta. Então, por que é que os familiares são aqueles que mais temos contato? Talvez, para muitos, sejam aqueles que são os mais difíceis na hora da evangelização. Eu tenho algumas hipóteses aqui. A primeira coisa é a falta de crédito que os familiares nos dão. Os familiares nos dão falta de crédito, ou seja, falta crédito muitas vezes para quem está pregando dentro da sua própria família. Isso pode acontecer por duas possibilidades, pelo menos, essa falta de crédito. Primeiro, é a clássica, e infelizmente eu acredito que seja a maioria, mau testemunho. Mau testemunho, estamos agindo mal, estamos tendo posturas, estamos agindo, tendo práticas negativas e que impedem essas pessoas de querer ouvir alguma coisa, ou talvez qualquer coisa, que sai da nossa boca. Não só o evangelho, mas qualquer coisa. Nenhum conselho, olha, ou talvez as pessoas, na melhor das hipóteses, por conta do nosso mau testemunho, no máximo essas pessoas nos toleram. Elas acabam não gostando da gente. Não gostam da gente pela pessoa que nós somos. Mesmo no evangelho, ainda somos um tipo de pessoa que de fato não vale a pena ouvir. Isso é uma possibilidade, não é só uma possibilidade, como infelizmente, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí do outro lado, é uma realidade. A gente precisa ser bem sincero, nós precisamos ser muito sinceros e ver se não é o caso. Então a falta de crédito que os familiares nos dão, que pode ser por conta de mau testemunho, ou também pelo fato, eu tenho observado isso, das pessoas estarem acostumados com aquela pessoa que vai evangelizar. Costume. Tá lá, a pessoa se converteu, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa, mas não é o guru, né? Não é meu guru, não é alguém que eu ouço, não é alguém que eu acho que tem alguma coisa para me ensinar. Não é uma pessoa que eu gosto dessa pessoa, é uma pessoa legal, tal, até, mas não vai me ensinar nada. Não vai me ensinar nada, então eu não vou gastar meu precioso tempo ouvindo essa pessoa aí. Então isso pode acontecer também. As pessoas, né? A pessoa olha para você e fala, tá, o que tem fulano? Ah, fulano, tô com um problema. Não vou procurar fulano, não vou ouvir fulano. Porque fulano não tem nada para mim. Então, estou acostumado com fulano é sempre aquela pessoa, tal, eu estou acostumado, não é a pessoa que eu vou ouvir. Isso também pode acontecer, a falta de crédito. Por que é tão difícil evangelizar? Então, falta de crédito. E também os familiares acharem que nós vamos controlar aquilo que é mais íntimo para eles. Aquilo que é mais íntimo na vida deles, que é a fé. Né? A fé é uma das dimensões mais íntimas do ser humano. Então, é um lugar que as pessoas não querem ser manipuladas, controladas, na fé. É óbvio que são pra caramba, são bastante manipuladas. As pessoas não percebem, claro, por falta de conhecimento, se perde por manipulações e pregações de evangelhos outros equivocados que não se aproximam da palavra transformadora, regeneradora, salvadora de Cristo Jesus, né? Outro evangelho, como Paulo condena, portanto, malditos evangelhos, que não é o evangelho de Cristo. A pessoa que se torna uma maldição porque prega um evangelho maldito, portanto, um evangelho que não é a verdade de Deus e manipula as escrituras a seu bel prazer. E muita gente cai nisso. Porém, quando a pessoa vai pregar o evangelho de verdade, o outro pode achar, porque é intencional, a pessoa está lá intencionalmente mostrando o que é, tentando trazer ela para a igreja, tentando levar uma mensagem que transforme a vida dela. Que o evangelho é para isso. E a pessoa pode interpretar do outro lado que esse ser que está tentando evangelizar, eu, você, seja lá quem for, ele está tentando manipular, na verdade, a vida dela. Né? Principalmente quando essa questão da manipulação, do controle, as pessoas podem confundir e achar que a gente está tentando controlar a vida espiritual delas, principalmente quando envolve dificuldades hierárquicas, o que eu chamo. Como assim dificuldades hierárquicas? Vamos pensar assim, evangelizar, os filhos evangelizarem os pais. Como o meu filho está tentando me dizer o que fazer na minha relação com Deus, sendo que eu vim antes dele, e fui eu que falei de Deus primeiro. Esse moleque aí acredita em Deus só porque eu falei, e agora ele está falando que eu estou errado e que eu preciso ouvi-lo. É uma situação que é meio até constrangedora, e é difícil vencer isso. Isso pode acontecer também com irmãos, entre irmão mais novo evangelizando o irmão mais velho. Não vai dar crédito, porque como assim? Tá dizendo que
esse fedelho aí, essa pessoa, esse caçula, querendo dizer que eu, o cabeça, o segundo cabeça do lar, depois do meu pai, eu sou o cabeça, querendo dizer que eu devo ouvi-lo? Por quê que a religião dele é melhor que a minha? Né? Então as pessoas vão achar, se a pessoa está falando que a religião dela é melhor que a minha religião, você está falando que a sua religião é melhor. Então as pessoas elas criam, elas podem criar esse tipo de narrativa na cabeça delas, e isso é péssimo para a evangelização, né? Você vai ter que romper isso primeiro para depois evangelizar. E ela não vai dar crédito, eu não vou querer dar crédito para alguém que quer me manipular. Pode acontecer também, lembre-se que nós vivemos em épocas ainda muito machistas, né? Muito machista, o período que nós vivemos, e portanto, uma esposa também pode ter muita dificuldade para evangelizar o seu marido, não por outro motivo, senão pelo fato do marido nunca ouvir ela, porque ela é mulher, ele é homem, e ele que tem que falar as coisas como tem que ser, né? Então, essas dificuldades hierárquicas, elas podem acontecer, elas podem ocorrer, e as pessoas podem, dentro dessa problemática, elas podem simplesmente se sentir ofendidas e rejeitar. Então, esse é o problema, isso é o que acontece. Mas é claro que você está aqui nesse vídeo para ver algumas possibilidades, algumas soluções que eu tenho aqui para te dar nesse meu tempo aí de evangelização. Eu quero te dizer que eu passei por situações assim. Eu fui primeiro dentro da minha família a me tornar evangélico. Tinha parentes distantes que eram evangélicos também, né? Mas eu fui primeiro dentro da minha casa, da minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã e duas tias minhas, né? Então, meu pai, mãe, irmã, duas tias minhas, 5 pessoas aí dentro de casa, 6 pessoas dentro de casa. E quando eu aceitei Jesus, quando fui convertido ao Evangelho, era um momento muito difícil, econômico do país e da minha vida particular, né, na minha família, muito difícil também. Gente do céu, como foi complicado. E eu, fora minha mãe, que sempre foi muito aberta para ouvir, até porque minha mãe transitava em várias religiões, ela transitava entre a Umbanda, o Candomblé, aqui em Banda, o catolicismo, né? Ela sempre estava, o kardecismo, essas religiões aí, ela sempre estava transitando. Minha mãe era médium, então ela tinha uma obra que ela entendia dentro do espiritualismo afro-brasileiro, né? Que ela tinha que fazer. Então ela estava sempre transitando muita espiritualidade, mas a coisa estava muito feia. E tentar pregar o evangelho naquele momento foi muito difícil para mim. Mas fora minha mãe, que era mais tolerante, o resto, inicialmente foi bem. O pessoal era meio irônico, brincava, zoava. Cheguei uma vez só, eu acabei discutindo com um deles, que foi o meu pai. Eu discuti com meu pai, mas eu não aconselho, né? Obviamente, jamais aconselharia. Discuta com seu pai por conta de religião. Vai lá, discute com ele que é legal. Não, de forma nenhuma falaria para você fazer um negócio desse. Porém, eu tive a infelicidade de ter essa experiência e foi terrível, porque eu quis justificar coisas, quis proteger Deus de tal forma, com veemência, e naquele estava irredutível, foi muito complicado. Curiosamente, o meu pai foi o primeiro a aceitar Jesus dentro da minha casa, dentro da minha família. Ele aceitou Jesus e o primeiro a se batizar também. Ele aceitou Jesus, depois a minha tia também aceitou Jesus. A minha irmã mais nova, ainda criança, aceitou Jesus. Depois, a minha outra tia, que tinha períodos que morava com a gente e períodos que morava com outros parentes nossos, também aceitou Jesus. E por fim, depois de 5 longos anos de oração, pregação e praticando as dicas que eu vou te falar aqui, minha mãe também aceitou Jesus. Então minha casa toda, pude falar, eu e minha casa, quando eu me casei, podia falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aos 25 anos de idade, me casei e saí de casa com todo mundo lá dentro, servindo a Jesus. Isso, um testemunho assim que transformador, e que eu louvo, glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu sei que muita gente ainda não teve essa oportunidade. Então, primeira coisa, irmão, continue firme, continue em oração, continue crendo, continue clamando a Deus, não desista das pessoas que você ama. Continue orando, elas estão vivas, e Deus ele vai usar a tua vida ainda muito para fazer essa obra. Só que não é uma obra fácil. Então, vou te dar algumas dicas aqui. A solução é 2 dicas para evangelizar pessoas da sua família. Primeira dica que eu te dou converta seus hábitos
e tratamentos em sua família ao cristianismo. Converta seus hábitos e tratamentos em sua família ao cristianismo. Por que eu estou falando isso? Uma vez que você está em Cristo, uma vez que a pessoa se converte ao Senhor Jesus, seus parentes, seus familiares, eles não querem saber o quanto você consegue decorar versículos. Eles não querem saber o quanto você conhece a Bíblia de cabo a rabo. Eles não querem, de capa a capa, eles não querem saber o quanto você está fazendo teologia. Eles não querem saber o quanto você canta bonito na igreja. Eles não querem saber se você canta corinho. Eles não querem, o que eles querem ver, eles querem saber, não, eles querem ver o quanto você se parece com Jesus. Não que eles vão falar isso para você, mas ao lançar o olhar sobre eu, sobre a minha vida, sobre você, eles vão querer saber o quanto eu me pareço com Jesus. Ou seja, porque isso não vai vir de forma, você não se parece com Jesus, não. Mas fala, mas isso é coisa de cristão? Eles vão falar muito isso. Ouvi muitas vezes isso. Às vezes estava errado, outras vezes era má interpretação deles. Porque eles querem saber o quanto eu estou seguindo, o quanto eu estou vivendo a minha vida cristã na presença de Deus. O quanto eu estou vivendo a minha vida cristã diante do Senhor. O quanto a minha ação, o quanto os meus hábitos são hábitos de crente. O quanto o tratamento que eu dou para eles é um tratamento de um filho de Deus para eles. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 30 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Aqui ele já está dando algumas coisas, né? Ele fala, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então repare que o tratamento que não é feito de acordo com a vontade de Deus é de acordo com a vontade do diabo. Que quer que eu fique afastado de Deus, que não quer que meus parentes ouçam o evangelho, que meus familiares sejam evangelizados. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Então assim, tenho que converter os meus hábitos. Eu roubava. O que eu fazia na minha família? Que, cara, era um negócio, mesmo que leve, mas que era errado. E agora eu posso converter esse hábito a um hábito cristão. Então eu roubava, e as pessoas sabiam que eram bandidos na minha família, e agora eu posso converter esse hábito e eu não roubo mais. Eu trabalho. Ou seja, houve uma transformação. As pessoas conseguem observar hábitos novos. As pessoas conseguem observar tratamentos novos. Eu era ignorante, no sentido como o brasileiro usa, que é o ríspido, né? Que se eu falo ríspido, ninguém entende. Então, né? Ignorância é não saber das coisas, né? Na verdade é rispidez, falta de educação. Eu era mal educado. Eu tratava as pessoas feito um cavalo, entendeu? Agora não adianta eu ser um cavalo gospel. Não adianta eu ser um cavalo gospel. Eu tenho que ter amabilidade, amor, alegria, né? É fruto do Espírito. Ser amável, amar as pessoas, tratá-las bem, com decoro, com decência, tratá-las de uma maneira interessante, e principalmente se eu não tratava tão bem assim. Esses dias eu vi uma mãe esculhambando o filho, duas crianças pequenas, falando muito mal. Eu estava só de passagem, infelizmente eu não pude parar ali, nem sei o que eu poderia fazer, eu só pude orar naquele momento. Porque até assim, com Deus, eu falei, Senhor, será que eu deveria ter, sei lá, feito alguma coisa a mais para aquela, falado alguma coisa? Tá só de passar, mas dá pra ver a mãe acabando, xingando palavrões, humilhando uma criança que devia ter uns 5 anos, outra uns 3, não sei. E o quanto o evangelho, ao chegar naquela vida, em nome de Jesus que chegue, embora eu não tenha sido incompetente para levar naquele momento, mas que Deus use outra pessoa para levar, mas como o evangelho, ao chegar naquela vida, aquela pessoa se convertendo, você entende o poder daquilo? Uma mãe que xingava, que humilhava, vai tratar bem o filho. É transformador, é um milagre, é algo espetacular. É algo que nenhuma ação humana consegue fazer por si só, mas o evangelho tem esse poder regenerador, transformador. Então, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, olha, o que a outra pessoa precisa? Vai lá! Já eu falo sobre essa parte da necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Mesmo você xingava todo o seu parente, seu filho, sua mulher, falava um monte. Agora você não xinga mais. Só que também você não fala mais nada. Você não xinga, mas você só abre a boca para falar um versículo bíblico.
Você só abre a boca para falar que a pessoa está pecando. Você só abre a boca para julgar a pessoa nos pecados dela. Como é que você quer evangelizar a pessoa assim? Porque ele fala, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas as que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, não é só eu não xingar mais, não é só eu não falar palavrão mais, mas eu levar mensagens que são abençoadoras. Pode ser, com certeza, a palavra de Deus ela é prioritária. De tudo que eu posso falar, a palavra de Deus é prioritária. Mas que adianta eu trazer a Bíblia, pregar a Bíblia, de uma maneira que a pessoa que está lá não vá entender? Por que eu não trago os princípios bíblicos de ajuda, de amor, de paz, de alegria, de benignidade, né, de fidelidade? Por que eu não trago coisas assim? Tudo que é bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, nisso penseis. Coisas que eu penso em Cristo. Como diz Filipenses 4:8. Coisas que eu penso em Cristo, coisas boas, trazer para essas pessoas, falar, verbalizar. Ele fala, não entristeça o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E assim eu vou alegrar o Espírito de Deus e eu vou ter uma oportunidade. E a segunda, então a primeira dica é converta seus hábitos e tratamentos em sua família ao cristianismo. E a segunda dica é faça o bem, lute para ser agente de boas obras em sua casa e parentela. Segunda dica é faça o bem. Lute para ser agente de boas obras e em casa, em sua casa e parentela. Sim, por que fazer o bem? Por que negócio de fazer o bem, cara? Vocês têm ação social agora? Não, isso aqui é só pregação, aqui é enigmático. Meu querido, ninguém está falando aqui que você não tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho. Agora, se você pregar o evangelho para quem simplesmente não tem tantas barreiras que não consegue ouvi-lo, essa pregação não vai ser eficaz. Seria como jogar pérolas aos porcos. A Bíblia já nos alerta isso. Você tem que, então, fazer coisas que permitam, primeiro, converter seus hábitos, converter seu tratamento e, finalmente, fazer o bem. Lutar para que o bem, para que as boas obras sejam feitas. Por que eu tenho que fazer isso? Tem uma fala do Charles Spurgeon, que eu gosto muito, num livro dele, que é O Conquistador de Almas. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso, um dos melhores livros sobre evangelização que eu já li na vida, um livro escrito no século XIX e é espetacular, né? E ele fala, até os cães e gatos gostam de quem gostam deles. Até os cães e gatos gostam de quem gostam deles. Então, se você faz o bem para a pessoa, ela automaticamente entende que você faz o bem. O gato, os cães até entendem que se você é dono do cão, do cachorrinho, ele é mais leal, mais fiel. Você pode passar fome e ele vai passar fome com você. O gato já é mais interesseiro. Mas até o gato que vê você fazendo bem, dando comida pra ele diariamente, tudo mais, até o gato faz o quê? Fica perto de você. Ele vem, ele pede um carinho, que ele sabe que você gosta dele. Então ele vai se aproximar. Até os cães e os gatos gostam de quem gostam deles. Uma maravilhosa frase do Spurgeon. E aí Efésios capítulo 2, versículo 10, o versículo esquecido, que as pessoas só leem Efésios 2, 8 e 9, né? É que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aí para por aí. E o 10 ninguém cita. Mas o 10 é fantástico. O 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Fomos criados para isso. Aí ele fala, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fomos criados para fazer o bem. Quando não fazemos, aí é que está a novidade. É quando eu não ajo de acordo com a palavra de Deus, essa é a novidade. Porque Deus me escolheu, me chamou para realizar e para fazer o bem. Meu querido, então, se você converter seus hábitos e tratamentos em sua família ao cristianismo, forem hábitos, forem tratamentos cristãos, e se você lutar para fazer o bem, para praticar boas obras dentro da sua casa, com certeza, vai haver uma abertura saudável, maravilhosa, espetacular e muito útil para a pregação do evangelho. Genuíno, eu tenho certeza disso. Então você precisa, literalmente, seguir essas duas dicas aqui. E eu tenho certeza que Deus ele vai operar na tua vida, como operou através da minha. E eu vi a minha família inteira se converter ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.
Se você não deixou o like ainda, olha que vídeo abençoador, né? Então deixa o like aqui, se não está inscrito, se inscreva e faz o seguinte, me ajuda a pregar o evangelho. Manda esse vídeo para outros crentes, crente que gosta de aprender, crente que gosta de estudar, crente que gosta de aprender. E se você não me segue nas redes ainda, vai lá no meu Instagram, Carlos Araújo Cristão, porque lá tem outros conteúdos também que eu trabalho e você vai ser muito abençoado por todos esses conteúdos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, na próxima semana.